O cara que pode se tornar a pedra no sapato do Flamengo na partida do próximo domingo, deu uma entrevista, já falou sobre esse jogo, Flamengo e Corinthians. Vou trazer aqui para vocês, vamos reagir juntos o que foi que o Hugo Souza falou do nosso Flamengo, porque a torcida está na bronca, nós estamos na bronca. Esse Flamengo preocupa muito. Há 2 rodadas que o Flamengo não consegue fazer um gol sequer. Um gol sequer. E a gente sabe que o Hugo Souza pode dar trabalho. Pode impedir o Flamengo em mais uma rodada, em mais uma partida de fazer gols. Vou trazer essa situação aqui do Hugo Souza e muito mais no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81, dá essa moral, me segue lá. Link aqui na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que está aí no canto da superior da sua tela. Já me segue lá e me segue também nas minhas outras redes sociais também. Link de todas elas aqui embaixo na descrição deste vídeo. E meus amigos, vamos lá, porque é o seguinte. Para quem gosta, para quem acredita em Deus, né? E gosta de uma mensagem, gosta de oração, né? Todos os dias, a partir das 6 horas, eu estou postando aqui vídeo para vocês, para quem gosta, para quem quer aquela intimidade com Deus, né? Quer orar junto aqui com Almeida. Todas as 6 horas da manhã, todo dia, vou estar postando vídeos aqui para vocês com mensagens incríveis que vocês vão gostar muito. A primeira já foi ao ar nesta sexta-feira, tá disponível aqui. Tá bom? E no final sempre uma oração para a gente agradecer o Todo-Poderoso, tá bom? Então fica aí a dica para quem gosta de mensagens de Deus, mensagens aí onde vai edificar a vida de vocês. Todos os dias às 6 da manhã tem vídeo aqui no canal Almeida Fla, beleza? Bom, já quero trazer logo de cara aqui, o nosso grupo C, o grupo do Flamengo na Libertadores da América. Tivemos nesta última quinta-feira a partida entre Central Córdoba e Deportivo Táchira. Como todo mundo já sabia, né? Era claro que era certo que o Central Córdoba iria vencer o Deportivo Táchira e venceu. Então a classificação ficou assim do nosso grupo, o grupo do Flamengo. O Central Córdoba agora tem 7 pontos, é o líder do grupo. A LDU tem 5 pontos e o Flamengo tem 4. Lanterninha ali é o Táchira com 0. Mas vamos lá. Olhando desta maneira aqui que está agora esse grupo, parece que, complicou pro Flamengo, né? Ainda mais se tivesse perdido para a LDU. Mas aquele empate caiu bem. Olhando assim, parece que deu uma complicada. Mas, meus amigos, o Flamengo só depende de si. O próximo jogo da Libertadores da América do Flamengo é contra o Central Córdoba, na casa do Central Córdoba. Na casa dos caras. E, cara, vamos ser sinceros. O Córdoba só ganhou do Flamengo por conta de um erro do Felipe Luiz. Isso é claro, ganhou do Flamengo por conta de um erro. O Flamengo entrou de salto alto, entrou com a soberba, achou que iria vencer a hora que bem entendesse, não foi assim e o Central Córdoba venceu no Maracanã. E por que o Flamengo não pode ir lá na casa deles e também vencer? Então eu acredito muito em uma vitória do Flamengo contra o Central Córdoba, fora de casa, e também acredito em 2 vitórias nas 2 últimas rodadas
no Maracanã contra a LDU e também o Deportivo Táchira. Então, o Flamengo só depende de si. O Flamengo não depende de mais ninguém. O Flamengo tem que ganhar essas últimas 3 partidas. E é arriscado até ficar líder, até ser líder, acabar como o primeiro do grupo. Então, bora pra cima porque não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Só que tem algo que está preocupando muito, né? Embora, deixa eu trazer aqui para vocês, o Flamengo, as últimas 4 rodadas, as últimas 4 partidas do Flamengo, foi uma vitória contra o Grêmio, 2-0, foi uma vitória contra o Juventude, a outra vitória 6-0, um empate contra o Vasco 0-0 e o último empate em 0-0 com a LDU lá em Quito. Olhando assim essas 4 últimas partidas, pô, legal, o Flamengo não tomou gols, o Flamengo não levou gols, né? São 4 partidas sem tomar gols. Só que as últimas 2 contra Vasco e LDU, o Flamengo não fez. Então isso está preocupando, porque o Flamengo acabou o estoque contra o Juventude, fez logo 6, e contra Vasco e LDU ficou devendo. Então o Flamengo tem que entrar muito atento, tem que entrar muito bem, tem que aproveitar as oportunidades nesta partida de domingo agora contra o Corinthians no Maracanã. Esse jogo não é aqui em São Paulo. O primeiro turno vai ser no Maracanã. Então o Flamengo e o Corinthians, por enquanto, está sem treinador. Estão tentando fechar com o Dorival. Pode ser que o Dorival, daqui para ainda nesta sexta-feira, possa ser anunciado como treinador do Corinthians e ele já possa estrear contra o Flamengo, mas eu acho isso muito difícil. Eu até trouxe um vídeo aqui para vocês falando que o Dorival não quer assumir o Corinthians agora porque ele está com medo de enfrentar o Flamengo no domingo e ele prefere começar a treinar o Corinthians na segunda-feira. Então os caras estão sem treinador, então o Flamengo tem que começar a fazer os gols novamente, cara, aproveitar as oportunidades. O Flamengo cria, mas, cara, cadê os gols? Eu vi um comentário hoje de um comentarista da Sport TV, se eu não me engano, não lembro o nome da pessoa, fugiu agora da mente, mas, cara, ele falou algo que é muito certo. O Flamengo, ele ataca, ele cria as oportunidades como o Flamengo do Jorge Jesus, mas não faz os gols como o Flamengo do Tite. Essa é a pura verdade. Cria, vai para frente, pressiona o adversário, tem as oportunidades, mas não converte em gols. E neste jogo contra o Corinthians, a pedra no sapato da gente pode ser o Hugo Souza. O Hugo Souza fez mais uma partidaça, estava lesionado, voltou agora no jogo contra o Racing do Uruguai. O Corinthians venceu por 1-0, com 1 a menos ainda. E o Hugo voltou nesta partida, ele ia voltar só contra o Flamengo, mas não antecipou sua volta. E pode ser a pedra no sapato do nosso Flamengo. E ele já falou sobre a partida contra o nosso Mengão, que vai acontecer neste domingo no Maracanã. Vamos acompanhar o que foi que ele falou? Vamos lá. Créditos, canal ESPN Brasil. Orlando Ribeiro aqui na nossa live, se não resolver a questão do Dorival, é o Orlando Ribeiro no Maracanã contra o Flamengo, domingo que vem às 4 da tarde. Todo aquele clima, né? Já domingo, com transmissão especial, que parece que estão falando aí sobre... Então, assim, prepare-se. Vamos, mais um Flamengo que precisa mostrar, né? Tá vendo num momento complicado também, empatou. Sim. Vamos. Hugo Souza, vamos lá, ao vivo aqui na live, vamos lá. Tá. Vamos lá, Hugo, a gente tá ao vivo. Queria falar sobre esse seu retorno, né, no finalzinho do jogo ali, fez defesas importantes ao longo da partida também, mas justamente aquele finalzinho você já chegou, já fazendo boas defesas. Fala sobre esse seu retorno, né? Tava programado contra o Flamengo, você voltou antes. Na verdade estava sim programado contra o Flamengo, mas a gente conseguiu fazer um esforço ali para que eu pudesse voltar no jogo de hoje, que era um jogo muito importante. Então fico feliz de poder ajudar a equipe da forma que eu amo, da forma que eu sempre procuro ajudar. Então,
mais feliz ainda pela vitória, né? Era uma vitória muito importante que coloca a gente dentro de um caminho que a gente precisa trilhar dentro dessa competição. E entendendo que os 2 primeiros jogos não foram da forma que a gente esperava, mas agora é continuar esse caminho aí. A gente domingo tem um grande jogo e agora se preparar da melhor forma para que a gente continue vencendo. Falar justamente sobre isso, né? Expectativa aí para a partida contra o Flamengo. A expectativa é sempre dar o nosso melhor, sempre fazer o melhor, né? E independente do comando, né? A gente vive esse momento aí de incertezas ali, sobre saber quem vem, quem não vem, mas acredito que o presidente e o Fabinho vão tomar a melhor decisão, fazer o que for melhor para a nossa equipe, para o clube. E a nossa função é sempre dar o nosso melhor dentro de campo, independente do comando. Que a gente, mediante disso tudo, a gente precisa agradecer ao Orlando, que está se dispondo a ajudar a gente dentro daquilo que ele pode fazer. E então, só agradecer a ele, a comissão, por dar esse apoio para a gente. E a gente fica muito feliz por poder voltar a vencer. E agora vamos forte domingo, que é um grande jogo. Agora, Hugo, quem tá de fora, né, imagina, bom, ainda não tem um treinador, vai entrar para um jogo importante, aí vocês entram, conseguem um resultado positivo num jogo que foi pegado, né, bem físico. Como é que fica para vocês atletas essa espera por um novo treinador, ao mesmo tempo tendo que se concentrar ali nas 4 linhas para trazer um resultado? Bom, a verdade é que a gente precisa se concentrar no nosso trabalho, né, no que a gente precisa fazer dentro do campo, nosso dia a dia, e entregar o nosso melhor, como eu acabei de dizer. Então o comando que vai vir para ajudar. Então eu tenho certeza que a melhor decisão vai ser tomada pelo Fabinho, pelo presidente, mas a gente precisa dar nosso melhor, a gente precisa desempenhar nosso futebol, porque querendo ou não a gente também entende futebol, a gente sabe o que precisa ser feito dentro do campo, então é esse caminho que a gente vai seguir para que a gente possa continuar vencendo. Só para encerrar, você chegou a ter alguma conversa com o Donelli, né? Ele ficou nos últimos jogos, acabou sofrendo uma pressão desproporcional, os maus resultados acabaram... muitas críticas que vêm das redes sociais, como ele mesmo falou, né? Mas ele fala muito da admiração pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. Você teve alguma conversa com ele nesse sentido? Bom, na verdade a gente não teve nenhuma conversa específica, mas a gente tem um dia a dia muito bom, muito limpo, né? Muito legal de conviver. A gente é bem amigo, tanto eu quanto ele, o Longo, o Cauê, o Cadu, a gente é bem parceiro assim no dia a dia. E, bom, acho que toda a pressão, todo jogador passa por isso. Ele, por mais que tenha 22 anos, é um cara experiente de Corinthians, é um cara que entende isso aqui e sabe que a nossa torcida e a gente e esse clube é tudo movido a resultado. E, bom, ele é um grande goleiro e eu sou bom porque ele, o Longo, o Cauê e o Cadu são bons. Porque se eu der brecha, eles passam por cima. Então, por isso que eles elevam o meu nível. Então, ele fez grandes jogos. Então, tem que parabenizar ele por tudo que ele fez dentro do campo. E futebol é assim, né? Vai ter um momento que a torcida vai cobrar, vai encher um pouco o nosso saco. Mas a gente precisa estar preparado para dar a volta por cima, fazendo o nosso melhor dentro de campo. Eu tenho certeza que ele deu o melhor dele, assim como quando ele tiver a oportunidade de novo, ele vai dar de novo. Tá bom. Obrigada, Hugo. Sangue. Obrigado, Lili Nascimento. A torcida reage muito rápido aqui, né? A Fan Lima. Hugo Souza é o nosso ídolo. Diz aqui, quer ver, ó. Cadê? Tem tanta mensagem aqui. O Wagner Silva. Sem clubismo, o melhor goleiro do país. O Bolt, se não fosse o Hugo, já era, hein? Tanta gente falando do Hugo Souza. Números dele na tela pra você. Vamos lá. Hugo é monstro, diz o Rodrigo aqui. Tem tanta gente falando no Hugo, hein? Vamos lá. Com o Hugo Souza, o Corinthians tem 17 jogos, 8 sem sofrer gol, tá? E sem o Hugo, um jogo sem sofrer gol e uma média de gol sofrido de 1,27 sem o Hugo Souza. E com o Hugo, o Corinthians sofreu 15, sem o Hugo, o Corinthians sofreu 14. Então, assim, a relevância do Hugo Souza hoje ela é muito grande e ela não é só técnica, né? Ela é também da liderança. O Hugo hoje é um líder pro elenco corintiano, não à toa... Quando o Romero não tá em campo, ele que joga com a braçadeira. É isso, né, cara? A gente sabe do potencial do Hugo Souza, do Hugo Neneca. Eu sempre elogiei o Hugo Souza, né? Eu acho que eu fui um dos poucos que criticaram, né? Foram pesados com o Hugo Souza quando ele estava no Flamengo. Podem pegar aí minhas redes sociais, ver meus vídeos sobre o Hugo. Uma vez eu já postei isso nas minhas redes sociais, minhas postagens antigas sobre o Hugo. Sabia do potencial desse menino, só faltava trabalhar a cabeça dele,
mas pode ser a pedra no sapato do nosso Flamengo, né, cara, contra o Corinthians neste domingo. Como falei para vocês, os números dele aí provam que ele é bom pra caramba. Então, infelizmente, teve o último jogo contra o Corinthians que, cara, ele pegou muito naquela partida. Se eu não me engano, essa partida foi até no Maracanã. Defendeu uma barbaridade, sabe? Defendeu uma barbaridade, mas mesmo assim o Flamengo tem total capacidade, né? Os seus centroavantes ali, sei lá, os homens, os fazedores de gol têm que fazer os gols. As oportunidades que tiverem contra o Corinthians agora neste domingo tem que fazer. Temos que fazer saldo de gols, temos que buscar os pontos. É importante para não deixar os caras que estão na frente se distanciarem. Almeida, é começo de Brasileirão. É começo. Mas, cara, não pode vacilar. Porque lá na frente os pontos perdidos agora podem fazer muita falta. Então, é como o Hugo Souza falou, vamos nos preparar para que a gente venha enfrentar o Flamengo da melhor maneira. E vocês sabem, quando é para enfrentar o Flamengo, esses caras dão tudo de si, né, cara? Jogam uma barbaridade. Contra o Flamengo, os caras viram monstros, né? Viram o melhor time do mundo, né? É incrível isso, é uma loucura. Mas enfim, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima aí. Saudações.